Boa noite a mais um podcast do grupo Quarteira no Tempo. Esta semana, ou melhor, este fim de semana um pouco atípico, pois tivemos que fazer o podcast normalmente de sábado, teve que ser feito na sexta-feira. E aqui estou, uma vez mais, para fazer o segundo podcast, que é ao domingo. Caros amigos, pedia-vos que no grupo do YouTube, quer dizer, no YouTube temos um canal, que é o canal Quarteira no Tempo. Não custa nada ir lá frequentar o canal, tem lá todos os podcasts que já fizemos até ao momento, inclusive se desejarem partilhar com familiares, com amigos, poderão fazê-lo sem problema nenhum, até é mais fácil, é só copiarem o link e podem enviar ou até mesmo partilhar diretamente. Dizer também que hoje vamos terminar a parte em que estávamos a falar sobre o paludismo, a malária, digamos assim, e dessa forma avançar para uma matéria muito importante para a Quarteira e que ao fim e ao cabo é indissociável da nossa localidade, que é o turismo, e perceber, de certa forma, como o solucionar desta situação da malária, do paludismo na Praia de Quarteira, veio efetivamente a contribuir para a melhoria das condições de vida dos residentes e a dar a segurança necessária para que os banhistas optassem pela dita praia. Pois então, volto a pedir que possam partilhar após o término, inclusive até agora, durante o decorrer do mesmo, pudessem partilhar o nosso podcast para podermos chegar ao maior número de pessoas e também difundir aquilo que andamos a fazer aqui no Quarteira no Tempo. Pois bem, ficámos na última parte do nosso podcast relacionado com o paludismo, em que tornava-se muito, digamos, necessário que realmente a comunidade quarteirense tivesse livre desta endémica pestilência que causava um grande transtorno às atividades económicas que eram desenvolvidas na Praia de Quarteira. E então, no dia 5 de abril de 1923, nós temos uma notícia acerca da plantação dos arrozais que existiam na Quinta de Quarteira, onde são tecidas severas críticas a grupos de influência próximos de meios de comunicação que, tentados pela riqueza proveniente do arroz, igualmente roubavam a única riqueza dos pobres coitados que trabalhavam naqueles fétidos e pestilentes campos de arroz da Quinta de Quarteira, que era basicamente a sua saúde. Segundo a notícia, a cultura do arroz, implementada há anos e logo a seguir ao pós-guerra, veio enfraquecer estas gentes. E então dizia-se o seguinte: que a população laboriosa e forte que antigamente se empregava no trabalho sadio e do lanço das redes ou da monda das searas e que hoje passa a vida na cama, definhando num doloroso e persistente combate contra as febres sezonáticas. Aqui temos realmente como é que haveremos de dizer, um registro, um testemunho direto e bastante claro daquilo que acontecia realmente em Quarteira devido aos campos de arroz. Este terrível cenário que dominava tanto Quarteira como outras povoações em redor não assistia a melhoras e por muito poucas que elas fossem. E então o governo demorava em dar uma resposta a esta emergência e perigo de saúde pública. Enquanto isso, os infectados lutavam no limiar da vida e da morte. E então é importante perceber que esta notícia termina da seguinte forma. Veja-se bem.
Mas que desgraçada terra é esta, então, onde a saúde e a vida de tantas criaturas se não sobrepõem ao restrito interesse financeiro de uma empresa particular. Era este o sentimento que as pessoas tinham relativamente à plantação dos arrozais na Quinta de Quarteira, que continuava a fazer-se, espalhando a miséria e a desgraça por aquele sítio. No jornal Folha de Alto, de 15 de setembro de 1927, Leal da Silva, na crónica Quarteira Ainda Ditosa, uma visão dos anos 20, traça o malfadado cenário do paludismo na povoação. Em seguida, apresenta também propostas para a erradicação da mesma. E à luz da pena deste cronista, Quarteira sofria devido à falta de pudor de alguns homens de negócios que faziam com que os seus visitantes e residentes paulatinamente abandonassem a localidade devido às sezões. Ora, tudo isto poderia ser evitado, adianta Leal da Silva, quando ele diz o seguinte, que não obstante ser hoje um pouco melhor o estado sanitário da povoação, da Praia de Quarteira, está reduzida a uma frequência mínima, composta quase exclusivamente de famílias do concelho a que pertence e por gente humilde do Baixo Alentejo que todos os anos vai de longada até ela. Na época, a Praia de Quarteira agorava-se de condições excepcionais em termos de acessibilidade, de ferrovias, com o comboio, distante da povoação, uns meros 5 km, e uma situação geográfica privilegiada, embora a estrada que lhe dava acesso e não tivesse as condições para receber quem a visitava. O testemunho de Leal da Silva é precioso, porque ele diz o seguinte, mas Quarteira podia ser, e pode vir a ser, uma grande estância balnear, no dia em que condignamente a tratem e que a limpem e varram convenientemente, libertando-a das cabanas imundas que lhe assentavam no dorso. Leal da Silva era muito crítico das cabanas de junco, e então dizia que chamava-lhes de mansardas ignóbeis. No entanto, temos que entender que isto eram raciocínios da época. E de facto, o paludismo causou estragos irreparáveis na Praia de Quarteira, uma povoação que em tempos louvada pela glória do trabalho, né, e das suas fortes gentes, vê-se destituída da sua força e pujança devido ao mosquito. A insalubridade de Quarteira, nesta época, de facto seria intensa, ao ponto dos filhos da terra simplesmente recusarem-se a levar as suas vidas nesse acalmado e anteriormente paraíso terrestre, que eu deixava de ser, como é óbvio. Porém, já desde os anos 20 que existia a Comissão de Iniciativa e Turismo da Praia de Quarteira. E o tópico será abordado mais à frente no outro podcast em que iremos, se calhar ainda neste podcast iremos falar sobre ela, mas fica aqui o registro. E esta Comissão de Iniciativa e Turismo tinha uma demanda pelo saneamento da Praia de Quarteira e contribuiu de forma significativa para melhorar a qualidade de vida da povoação. Este modus operandi que viria a ter conseguiria trazer até à malquista povoação, digamos assim, personagens ilustres, entre eles Mário Lister Franco e o subdelegado de saúde Dr. Bernardo Lopes, que podemos ver aqui na fotografia escolhida para este podcast. A presença de tais figuras de peso na Quinta de Quarteira, a principal origem dos surtos, pode ser entendida como um sinal de força para que esta nefasta condição tivesse o seu merecido fim. Ora, no jornal O Loltano, de 6 de junho de 1935, dá-se conta de agradáveis notícias quanto ao estado sanitário da praia, em que lia-se o seguinte, que Quarteira não deve constituir uma preocupação. Provado como está que a Praia de Quarteira pode ser definitivamente saneada. Em agosto de 1935, dá-se por resolvida a questão do paludismo. O difícil problema de saneamento está resolvido, o que torna a praia indemne da terrível malária. Podemos afirmar que finalmente a Praia de Quarteira, e resolvida uma questão de que a tantos e à povoação custou suportar, poderia desta forma abraçar com um total ímpeto a senda do progresso. É importante então perceber que só desta forma, só solucionando esta questão de salubridade, de doença, é que foi possível a povoação avançar
naquilo que seria o progresso instituído pelo dito turismo. Por exemplo, a Comissão de Iniciativa e Turismo da Praia de Quarteira, ela nasce no âmbito da criação de uma rede de organizações turísticas de caráter local, inspirada pela Primeira República. Desde 1911 que a República apostou na Sociedade de Propaganda de Portugal, enquanto meio de desenvolvimento e dinamização e institucionalização do turismo, dando origem à repartição de turismo e ao Conselho de Turismo. A premente necessidade de propiciar um desenvolvimento do fenómeno turístico ao longo do território requeriria a criação de uma rede local de organizações turísticas. É então que, de facto, surge a criação das Comissões de Iniciativa e Turismo, as CIT. Estas tinham como principais objetivos promover o desenvolvimento de estâncias, também e proporcionar meios confortáveis e higiênicos que fossem agradáveis e de executar obras de interesse geral de forma a aumentar a concorrência e frequência dos visitantes nos locais onde, de facto, elas interagiam. As comissões de iniciativa e turismo eram compostas pelos seguintes elementos: um delegado do município, um delegado da Junta de Freguesia, um delegado da Sociedade de Propaganda de Portugal, um regente florestal da respectiva zona, o capitão do porto, um delegado da Administração Geral das Estradas e Turismo, um hoteleiro, um proprietário e um comerciante. As suas competências passavam pelo seguinte: era submeter à aprovação do governo a importância da taxa de turismo e a época do seu pagamento. Sobre o funcionamento da estância de onde deverão constar as receitas e despesas, os trabalhos realizados e projetados, os planos de melhoramentos a executar e todas as informações que interessem à vida da estância. E organizar um inventário das relíquias históricas e de quaisquer curiosidades dignas de interesse para o viajante, existentes na dita localidade. E exercer a fiscalização nos hotéis, restaurantes, pensões e hospedarias. Era realmente um trabalho muito importante, este trabalho da Comissão de Iniciativa e Turismo. Perante esta perspectiva, não era de estranhar a elevação, em determinados casos, das próprias Comissões de Iniciativa e Turismo, em termos de competências e capacidade executora, no que toca às juntas de freguesia, onde se encontravam sediadas ou onde levavam a cabo esta sua ação. O caso de Quarteira, por exemplo. A notícia presente no jornal Alma Algarvia, de 8 de maio de 1927, atesta bem esta alma impetuosa das Comissões de Iniciativa e Turismo, focando como fator fundamental e imperativo o desenvolvimento da Praia de Quarteira, de forma a atrair financiamento e, consequentemente, turistas. Para a concretização desse fim, equacionaram a criação de uma Comissão de Propaganda da Praia de Quarteira, com sede em Lolé. Estamos a falar da necessidade de volumosos investimentos e que mais tarde viriam a deixar uma marca indelével na localidade. Mas para isso, esta teria que ser largamente conhecida, né? Digamos assim. E acerca desta Comissão de Propaganda da Praia de Quarteira, pouco se sabe, pois os registros não concretizam a sua criação. A Junta de Freguesia, pronto, embora possuísse um representante na Comissão de Iniciativa e Turismo, acabava por ser remetida para segundo plano. As pessoas ilustres da localidade ou do concelho eram aquelas a serem designadas para ocupar estes cargos de grande influência e prestígio. E realmente nós temos que perceber todas estas questões no ponto em que, nesta época, nestes anos 20, digamos assim, e já a caminhar também para os anos 30, a realidade era que as juntas de freguesia tinham umas competências muito redutoras, principalmente tratavam de pequenos arruamentos, de mercados e da questão do cemitério. Tanto que existem registros nas atas da Junta de Freguesia e provenientes desta época em que existia realmente uma preocupação relativamente à construção do cemitério e manutenção da sua, digamos, do seu normal funcionamento. Mas
temos que perceber que a CIT da Praia de Quarteira, a Comissão de Iniciativa e Turismo, tinha precisamente esta capacidade. Esta capacidade de fazer publicidade à Praia de Quarteira, de conseguir interagir a um nível superior que a Junta de Freguesia não conseguia. Ao fim e ao cabo, uma comissão de pessoas que não eram, digamos assim, que não eram eleitas, eram nomeadas, digamos assim, conseguiam ter mais influência precisamente do que os eleitos pela Junta de Freguesia. E então é notório que pela CIT também, e mais tarde nós iremos ter essa informação e iremos falar sobre ela, para não estar em erro, mas penso que é seguro dizer que a primeira, atribuição toponímica de nomes em Quarteira, ruas de Quarteira, só para verem bem a influência que tinha esta, digamos assim, esta Comissão de Iniciativa e Turismo da Praia de Quarteira, e também para não vos querer enganar, pois eu penso que terá sido em 1935, 1934, a primeira atribuição de nomes a ruas de Quarteira foi feita por proposta da Comissão de Iniciativa e Turismo da Praia de Quarteira. Não foi feito pela Junta de Freguesia de Quarteira. Veja-se só a capacidade, as competências, o poder que as Comissões de Iniciativa e Turismo possuíam realmente neste contexto associado ao turismo. Meus amigos, ficamos por aqui. Quero agradecer às pessoas que acompanharam aqui o nosso podcast. Realmente nós tentamos aqui dar algumas informações que de outra forma se calhar não seriam de fácil acesso às pessoas interessadas na história de Quarteira. Dizer-vos também que vamos procurar agora fazer um modelo diferente de podcast, no sentido em que iremos procurar sair um pouco, agora com esta questão do desconfinamento, em que teremos a possibilidade, se calhar, de sair um pouco, e então iremos calcorrear algumas ruas de Quarteira para tentar fazer aqui uma situação em direto, também em direto, ou então por gravação, ainda está para ser determinado, para falarmos in situ, digamos assim, no local, sobre algumas questões também relativas ao património de Quarteira, e pronto, edifícios de interesse, também para podermos comatar um pouco aqui os nossos podcasts. Fica aqui esta promessa, que irá certamente ser cumprida, porque o vosso interesse alimenta também aqui a nossa vontade em conseguir melhores conteúdos e conteúdos diferenciados para que possam, juntamente, em família, nas vossas casas, como já me têm dito muitas pessoas que me têm abordado, nomeadamente aqui pelo Facebook e uma ou outra na rua, que gostam imenso dos nossos podcasts e que em família colocam o podcast a dar e então vão ouvindo e vão raciocinando um pouco sobre a história de Quarteira e reforçando o seu sentimento de identidade. Meus amigos, já me alonguei um bocado. Quero novamente fazer-vos o pedido: partilhem o nosso podcast, vão ao YouTube, ao canal de YouTube, e subscrevam o nosso canal de YouTube, pois estamos a colocar lá todos os podcasts do Quarteira no Tempo. E desejo a todos uma boa noite e pronto, e um bom resto do fim de semana e um bom início de semana. Muito obrigado e até à próxima.